Você se lembra do filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida? Você sabe que arca que é essa? Bem, na Bíblia, em Êxodo 25, Deus dá uma ordem para Moisés construir uma arca. Essa arca seria uma caixa forrada de ouro, coberta de ouro por dentro e por fora, com as tábuas da lei lá dentro. Essa arca representa ou representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Bem, essa arca se perdeu. E no meio da história, lá em 1 Samuel, conta algumas batalhas de Israel contra os filisteus. Essa arca virou uma espécie de amuleto para Israel. Quando eles levavam a Arca da Aliança para o meio da guerra, geralmente tinham vitórias nas guerras. Em 1 Samuel, no capítulo 4, diz que numa dessas guerras o exército de Israel foi derrotado. O pessoal, os filisteus, pegaram então essa arca e levaram para as cidades deles. O que aconteceu? Muitas pessoas morreram de tumor porque estavam com uma arca, a presença de Deus que eles não conheciam, um Deus que eles não reconheciam como Deus e não tinham nenhum relacionamento com ele. Devolveram então essa arca. Em 1 Samuel 7 diz que quando devolveram essa arca, ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. Guarde bem esse nome, Abinadab. A arca ficou na casa dele, segundo o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2, essa arca ficou na casa dele cerca de 20 anos. Mas a gente pode ver pela história que ficou um período ainda maior. Em 2 Samuel, no capítulo 6, no 5 já falando sobre a história, quando Davi já é rei de Israel, ele quer levar a arca então para Jerusalém, e quando isso acontece, há um acidente, porque ninguém podia encostar na arca, a arca representava a presença de Deus, alguns sacerdotes ali, algumas pessoas morrem, então Davi fica muito chateado e a arca é levada para a casa de um outro sacerdote, de outra pessoa. Vamos acompanhar a leitura em 2 Samuel, no capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baabá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com arcas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Vamos pular lá para o versículo de número 11, diz assim: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Nós acabamos de ler que essa arca, Davi leva a presença de Deus para Jerusalém. E o que acontece? Tem ali, a gente pulou esses versículos, tem ali um acidente, as pessoas encostam na arca, algumas pessoas morrem, Davi fica chateado, a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. Você se lembra? A arca tinha ficado 20 anos ou mais na casa de Abinadab e não aconteceu nada com ele. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom e a Bíblia diz que a casa dele, ele foi abençoado. Muita gente pensa que bênção é dinheiro. Muita gente pensa que a presença de Deus vai trazer dinheiro, vai trazer prosperidade para a casa dela. Mas na verdade o que o texto está falando é que Obed-edom, ele cultivou a presença de Deus, ele aproveitou que ele estava ali com a arca, com a presença de Deus na casa dele, e ele buscou esse Deus. Ele teve o privilégio, a maior bênção na vida de uma pessoa é a presença de Deus na casa dela. Então, o que aconteceu com Abinadab? Abinadab se acostumou com a presença da arca na casa dele. Ele se acostumou de anos e anos que a presença de Deus estava ali. Isso acontece comigo e acontece com você. Muitas vezes nós nos acostumamos com a presença de Deus. Nós tratamos Deus como algo normal. Olha, eu tenho um carro, uma casa, uma bicicleta, uma família. Eu tenho Deus também. Muitas vezes nós só nos lembramos de Deus quando nós precisamos de alguma coisa. Nós só nos lembramos de Deus quando eu preciso de passar numa prova, ou comprar alguma coisa, ou tenho alguém doente na família, aí eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou pedir oração. Ou seja, Deus vira uma espécie de amuleto, como aconteceu com Israel. Eu preciso dele, então eu pego aquela arca e levo para o lugar onde eu preciso de uma vitória.
Mas, na verdade, Deus não é um amuleto. Nós não devemos nos acostumar com a presença de Deus, nós devemos cultivar a presença de Deus. Foi isso que Obed-Edom fez. Ele cultivou a presença de Deus. Quero te dar um conselho. A Arca da Aliança não existe mais. Hoje, o que marca a presença de Deus em nós é o Espírito Santo. Cultive o Espírito Santo na sua vida. Não trate Deus como um amuleto. Não espere precisar de Deus para buscá-lo. Tenha uma vida de relacionamento com Ele. Lance fora todo tipo de amuleto. Você é casa de Deus, nós somos casa de Deus. Deus não habita mais numa arca, Ele habita em templos feitos por Ele próprio, que são o quê? São os corpos humanos, somos nós, os seres humanos criados por Deus. Nós somos casa de Deus, Deus habita em nós. Que Ele fique satisfeito em habitar em nós. Tem pessoas que o Espírito Santo está o tempo todo querendo falar com elas, querendo ter um relacionamento com elas, mas elas fecham essa possibilidade, fecham a porta. Que nós possamos abrir o nosso coração para Deus a cada dia e cultivar a presença dEle, não tratá-lo como um amuleto, mas tratá-lo como alguém muito especial na nossa vida. Que Ele, pois, nos abençoe.